Meu pai me ensinou o que era abuso aos 12 anos de idade. Mas essa não é só uma história de dor. É sobre coragem. E sobre a fuga que salvou minha vida e das minhas irmãs. Eu nem sei direito como começa a contar essas coisas. Mas acho que é pelo começo. Eu me chamo Betânia, tenho 76 anos. Nasci e cresci no sertão da Bahia, num lugar que hoje quase ninguém sabe que existe mais. Era só mato, terra rachada, um calor que fazia o chão chiar. Lá não tinha luxo, só tinha poeira, coragem e Deus no coração. Eu era a mais velha de 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. E desde pequena, eu já era mãe sem ter parido. Minha mãe dizia que eu era o braço direito dela, e era mesmo. Eu que cuidava dos meninos, eu que fazia comida, buscava água no pote que ficava longe, cortava lenha, ajudava no roçado quando dava. E ainda arrumava tempo para consolar minha mãe, quando ela chegava chorando com os olhos roxos ou com as costas doídas de apanhar de meu pai. Meu pai era um homem ruim quando bebia. E bebia muito. Ninguém podia contrariar. Bastava ele chegar com o olho vermelho e a voz grossa que a gente já se escondia no canto. Minha mãe, coitada, era uma mulher tão boa, tão doce, mas vivia com o coração em pedaço. Ela tentava sorrir, sabe? Pra gente não sentir tanto. Mas a gente via no jeito que ela passava a mão no rosto, no jeito que ela olhava pras bandas do chão, como quem tava rezando sem fé. A gente era pobre, mas minha mãe fazia milagre. Ela cozinhava feijão com farinha e um tiquinho de banha, e fazia parecer banquete. Costurava roupa com pano velho, e deixava a gente limpinho para ir na missa. E era ela que contava história de noite, quando o mundo parecia grande demais e assustador. Ela era abrigo. Mas aí, um dia o mundo desabou de vez. Meu irmãozinho mais novo, Joãozinho, tinha só 3 aninhos. Era doente, vivia com febre, magrinho que só a pele e osso. A gente não tinha dinheiro para remédio, nem médico por perto. Um dia ele piorou, e morreu nos braços da minha mãe. Eu nunca vou esquecer daquele dia. O choro dela não era de grito. Era um choro miúdo, engasgado, que parecia sair de dentro da alma. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. Foi definhando, igual plantinha que esqueceu de beber água. Parou de sorrir, parou de contar história. Só ficava sentada, olhando pro chão, como se esperasse alguma coisa que não vinha. E eu, com 12 anos, tive que virar mãe dos meus irmãos de vez. Meses depois, ela adoeceu de tristeza. O povo dizia que era coisa do coração, mas eu sabia. Era saudade, era dor guardada. Ela não morreu de doença não, morreu de sentimento, morreu de tanto sofrer calada. E aí, eu fiquei sozinha. Sozinha com 6 crianças para cuidar, e um pai que só sabia gritar e sumir por dias. A vida me obrigou a crescer antes da hora. E eu aprendi desde cedo que ser mulher no sertão é ser raiz em terra seca. A gente se agarra na fé, no amor que ainda sobra, e sobrevive. Depois que minha mãe morreu, foi como se a luz da casa tivesse apagado. Tudo ficou cinza, parado. Até o som dos passarinhos parecia mais triste. O cheiro do café de manhã já não era o mesmo, a panela no fogo já não cantava como antes. Os meninos andavam cabisbaixo, e eu tentava ser mãe, pai, irmã, tudo ao mesmo tempo. Mas por dentro, eu era só uma menina cansada que não podia parar. Meu pai não era homem de chorar. Nem no velório da minha mãe deixou cair uma lágrima. Mas eu vi nos olhos dele a solidão engolindo tudo. A bebida que antes era um costume, virou companhia. Cachaça de manhã, de tarde, de noite. Quando ele bebia, falava com as paredes, com os bichos, com Deus. Dizia que ela ainda estava ali, que via ela no canto do quarto, que escutava a voz dela no vento. E eu não sabia se sentia dó ou medo, porque um dia ele ria, e no outro quebrava tudo dentro de casa. E o pior era o silêncio. Ele ficava dias calado, olhando fixo para a parede, como se tivesse preso num lugar onde ninguém mais conseguia alcançar. Eu aprendi a pisar leve, a respirar devagar, para não acordar a fúria dele. Mas com o tempo, o jeito que ele me olhava mudou. Não era mais como o pai olha para a filha. Era um olhar estranho, pesado, que fazia meu estômago embrulhar. Eu tentava fugir, ficar ocupada, dormir perto dos meus irmãos, mas não adiantava. O olhar dele me seguia, até quando ele não estava na sala. Parecia que me vigiava pelas frestas da parede.
Teve um dia que ele sumiu por quase uma semana. Voltou sujo, cambaleando, com o rosto encovado. Quando entrou em casa, os meninos correram para fora, mas eu fiquei. Não podia deixar minhas irmãs sozinhas lá dentro. Preparei um prato de comida, pus na mesa, e sentei no canto. Ele comeu sem falar nada. Depois me chamou com a voz mansa, coisa que nunca fazia. Disse: "Você parece tanto com ela." E eu gelei. Nessa noite, chovia miudinho. Aquela chuva que parece sussurro. O telhado vazava num canto da sala. Eu tava lavando os pratos numa bacia, com as mãos ardendo de tanto sabão. Ele chegou por trás, devagar. Senti o bafo da cachaça antes de ouvir a voz. Disse de novo: "Você parece tanto com ela." Eu me virei devagar, tentando sorrir, tentando fugir sem levantar alarde. Mas ele já estava perto. Perto demais. E aí, o que aconteceu, foi a pior coisa da minha vida. Não teve grito. Não teve escapatória. Só o peso do corpo dele sobre o meu, o chão frio nas costas, a dor, a vergonha. E o mais doloroso, o silêncio. Porque nem ele falou nada, nem eu consegui. Era como se o mundo tivesse ficado mudo. Só o som da chuva caindo no telhado e meu coração batendo tão forte que parecia querer explodir. Quando ele terminou, se deitou no canto da rede e dormiu. Como se nada. Como se fosse só mais uma noite qualquer. Eu fiquei ali encolhida, tentando entender o que tinha acontecido. Tentei pensar que era um pesadelo. Que ia acordar e minha mãe ia estar na cozinha, preparando cuscuz com café. Mas não tava. No dia seguinte, eu levantei cedo. Lavei o rosto com água fria, amarrei o pano na cabeça e fui fazer café. Fiz tudo no automático. Dei banho nos meninos, varri a casa, como se meu corpo não tivesse sido violado, como se minha alma não tivesse se partido em 1000 pedaços. Ele não olhou para mim o dia inteiro. Fingiu que eu não existia. E eu agradeci por isso. Mas por dentro, eu sabia, a menina que eu era tinha morrido naquela noite. No lugar dela, nasceu outra. Uma que andava calada, que vivia com medo, mas que não podia parar. Porque eu tinha 4 irmãos pequenos para cuidar. Porque eu não tinha para onde correr. Porque no sertão, mulher pobre e sem mãe, só aprende a ser forte ou a sumir. E eu escolhi ser forte. Mesmo que doesse. Mesmo que ninguém visse. A gente aguenta muita coisa nessa vida, viu? Aguenta fome, sede, perda. Mas tem coisa que a alma da gente não dá conta. E eu aguentei o que pude. Durante um ano inteiro, eu fui prisioneira dentro da minha própria casa. Pelo menos uma vez na semana, quando ele voltava bêbado, era a mesma coisa. O mesmo peso, a mesma dor, o mesmo silêncio. Eu não gritava. Não porque não doía, mas porque gritar de nada adiantava. Quem ia me ouvir? Quem ia me salvar? Quando minha primeira regra desceu, achei que ia morrer. Sangrava e chorava ao mesmo tempo, sem saber o que estava acontecendo. Ele viu. E ficou nervoso, me olhou com nojo. Me levou num curandeiro lá pras bandas do mato. O homem fedia fumo e pinga. Me deu um xarope amargo, verde escuro, dizendo que era para espantar criança. E meu pai obrigava eu tomar todo mês, como se aquilo lavasse o pecado dele. Como se fosse eu que tivesse culpa. Eu comecei a secar por dentro. Não sonhava mais, não sorria, só fazia existir. Meus irmãos eram a única coisa que ainda me dava razão para respirar. As meninas dormiam comigo na rede, agarradas no meu braço, chamando de mainha. Os meninos eram levados, mas bons. A casa era pobre, mas eles ainda riam. E isso doía também, porque eu sabia que a alegria deles era inocente demais pro que a vida já era. Mas um dia, eu peguei ele olhando a Rosa, minha irmãzinha de 9 anos, do mesmo jeito que tinha começado a me olhar. Foi só um olhar, mas eu conhecia aquele olhar, e ali eu soube, não dava mais. Eu não podia deixar acontecer com ela o que aconteceu comigo. Passei a noite em claro, deitada no escuro, sentindo o coração batendo alto como tambor. E foi ali que eu decidi, eu ia fugir, não ia mais ser boneca nas mãos de homem nenhum. E não ia deixar ele destruir minhas irmãs também. Chorei baixinho a noite toda, olhando pros meus irmãos dormindo. Eu sabia que não ia conseguir levar todos. O coração parecia que ia rachar de tristeza. Mas levar as 2 meninas já era peso demais para quem só tinha perna e coragem. Os meninos, eu deixei com Deus.
e com uma carta que nunca escrevi. No outro dia, levantei cedo. Fiz um bolo de fubá, daquele simples, com açúcar queimado por cima. Era tudo que tinha. Era meu jeito de me despedir, mesmo sem poder falar nada. Vi eles comendo, lambendo os dedos, felizes, e meu peito parecia que ia estourar de tanto nó. Quando a noite caiu e o pai saiu de novo para beber, arrumei as meninas com os poucos trapos que a gente tinha. Enrolei tudo num pano velho, peguei uns pedaços de farinha, um cantil com água, e saímos. Andamos muito, sem saber para onde. O chão quente cortava o pé. As meninas choravam de fome. A água acabou no segundo dia. Eu dizia que ia dar certo, mesmo sem saber se ia. Dormíamos embaixo de árvore, espantando o bicho com pedaço de pau. Teve noite que pensei em voltar, mas quando lembrava da cara dele olhando para Rosa, eu seguia. No quarto dia, a menorzinha já não conseguia andar. Eu carregava ela no colo, revezando com a outra. O sol queimava e o mundo parecia um deserto sem fim. Até que, quando eu já estava quase caindo no chão, apareceu uma sombra no fim da estrada. Um cercado. Uma casinha branca com uma fogueira acesa do lado de fora. Era uma fazendinha. Lá vivia um casal de velhinho. Dona Lourdes e seu Chico. Ela tinha os olhos mais bondosos que eu já vi. Quando me viu desfalecendo com as meninas, saiu correndo com uma jarra d'água e pedaço de pão. Meu Deus do céu, o que aconteceu com essas crianças? Ela disse. E eu chorei. Chorei de soluçar. Pela primeira vez, alguém olhou para mim como gente. Eles nos deram banho, comida, uma rede limpa para dormir. Eu dormi agarrada nas meninas como quem abraça a vida. Acordei com o cheiro de mingau e o som de riso vindo da cozinha. E ali, naquele cantinho de mundo, depois de tantos anos, eu vi a primeira luz desde que minha mãe morreu. Fiquei na fazenda de Dona Lourdes e seu Chico por quase 2 anos. Eles foram anjo na nossa vida. Nunca vou esquecer. Ela me ensinou a cozinhar melhor, a fazer sabão de cinza, a cuidar de horta. Ele ensinou as meninas a brincar com os bichos, dava pirulito e contava história de quando era vaqueiro novo. Ali, minhas irmãs voltaram a sorrir. E eu, comecei a acreditar que talvez o mundo não fosse só dor. Mas o tempo passa, né? E eu via que não dava para viver ali para sempre, dando despesa. Eu tinha que trabalhar, dar um rumo na vida. Já estava com quase 17 anos. Na época isso era já mulher feita. As meninas ficaram com eles, com promessa de visita. E eu fui para a cidade. Consegui serviço de empregada numa casa grande, na beira da praça. O patrão era dono de comércio. A mulher dele era enjoada, daquelas que anda cheirosa até de noite. Mas não era gente ruim. Mandava, mas pagava certo. Dormia num quartinho no fundo, com janela pequena e cama de madeira dura. Lavava roupa, cozinhava, passava. Cuidava de menino pequeno, ajudava a servir nas visitas. Era trabalho de domingo a domingo. Mas era justo. A cidade era barulhenta. Tinha igreja com sino, bonde que passava, moça de vestido florido. No começo eu andava curvada com medo de homem. Achava que todo olhar era ameaça. Mas com o tempo fui me abrindo devagar. A patroa me deu uma sandália usada, um batonzinho, me dava roupa que ela não queria mais. Me ensinou a arrumar os cachos do cabelo, que eu só usava preso. Comecei a me olhar no espelho outra vez. A passear depois da missa de domingo. A guardar um dinheirinho e pensar em ter meu cantinho um dia. E foi numa feira de sábado que eu vi ele pela primeira vez. Tava vendendo saco de farinha. Alto, moreno, o rosto sério. Mas o que me pegou foi o olhar, triste, igual ao meu, como se tivesse vivido muita coisa, engolido muita dor. Ele me olhou de volta. Não disse nada. Só olhou. E eu desviei rápido. Mas depois toda vez que ia comprar farinha, ele tava lá. Um dia, perguntou meu nome. Disse o dele, Raimundo. Trabalhador da plantação, morava com a avó. E a gente foi se vendo mais. Primeiro com vergonha, depois com riso. Raimundo nunca me tocou sem pedir. Sempre me olhava como quem respeito. Dizia que eu parecia uma santa, mesmo com pano na cabeça e mão cheia de sabão. E eu, que nunca tinha ouvido palavra bonita sem veneno por trás, comecei a acreditar que talvez, só talvez, eu merecia ser amada. Um dia contei para ele que tinha irmã pequena, que fugimos de casa. Ele não perguntou o resto. Só segurou minha mão e disse: "Cê é mais mulher do que muita doutora por aí."
Quase chorei. Fiquei com medo de contar tudo. Medo dele olhar para mim com nojo. Mas Raimundo não era assim. Era calado, mas de alma limpa. E quando ele pediu para casar, meu coração bateu diferente. Não foi susto. Foi vontade de recomeçar. Eu disse sim. Não porque esqueci o passado, mas porque estava cansada de deixar ele me impedir de viver. Casar com Raimundo foi como plantar muda num chão seco. Eu tinha medo que não vingasse, mas mesmo assim plantei. Quando ele me pediu em casamento, meu primeiro pensamento foi nas minhas irmãs, na Rosa e na Lili, e nos dois anjos velhos que nos salvaram da morte no mato, Dona Lourdes e seu Chico. Pedi para Raimundo escrever uma carta para mim, porque eu não sabia as letras. Mandei por um rapaz que levava correspondência entre os povoados. Pedi para eles virem. Disse que minha vida estava começando de novo, que era por causa deles que eu ainda estava viva, que queria muito dividir aquele dia com quem me segurou quando eu era só caco. Quando eles chegaram na vila, meu coração quase parou. Dona Lourdes desceu da jardineira com vestido estampado, o cabelo preso numa trança branca. Me abraçou forte, cheirando a sabão de cocô e lavanda. Chorou no meu ombro feito mãe. Minha menina virou mulher. Ela dizia. Seu Chico apertou minha mão com força, sem dizer muito. Mas o olho dele estava úmido. As meninas vieram correndo, já moça feita. Rosa estava muito crescida, com uma fita vermelha que eu mesma mandei um dia. Lili ainda agarrava no meu braço como criança. Elas estavam na escola, estavam aprendendo a ler e escrever. Falava bonito, não falava errado que nem eu. Naquele instante, eu senti que minha família estava ali. Não só a de sangue, mas de alma. Casamos na igreja de São Benedito. O vestido era emprestado. O sapato do Raimundo estavam gastos, mas lustrado com sebo de boi. Teve bolo de milho e café com rapadura. As crianças da vila jogaram pétala de flor do campo na saída. E eu, por um dia, me senti princesa. Fiz questão de botar Dona Lourdes na primeira fileira. Era como botar a luz no altar. Depois do casamento, Dona Lourdes dormiu na nossa casa nova. Lavou louça, fez café, ensinou meu marido a passar roupa sem queimar. E antes de ir embora, me chamou num canto e disse: Nunca baixe a cabeça para homem nenhum, minha filha. Mas não endureça demais o coração. Raimundo é bom. E você merece viver, não só sobreviver. E eu guardei aquilo. Guardei como quem guarda tesouro. Porque vinda dela, era bênção. Nossa casinha era nos fundos da vila. Só 2 cômodos e um terreiro batido. Mas era nossa. Ele trabalhava no engenho. E eu saí da casa de família e comecei a lavar roupa para fora. Fiz um fogão de barro no quintal. Pendurei pano de prato com florzinha. Plantei coentro e cebolinha numa lata de óleo. Ali comecei a ser dona do meu próprio mundo. Quando meu primeiro filho nasceu, pensei: agora sou mãe de verdade. Não mãe dos meus irmãos, nem da dor, mãe de sangue e de alma. Peguei aquele menino no colo e chorei como nunca. Era como se Deus estivesse me dizendo: você conseguiu. Tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. A casa foi enchendo de brinquedo de sabugo de milho, de cheiro de mingau, de choro de noite e de riso pela manhã. E eu fui aprendendo a amar sem medo. Devagarinho, com as mãos ainda calejadas do passado. Mas nem tudo são flor, né? Um dia, Raimundo chegou em casa com o cheiro que eu mais temia, pinga. Foi no batizado do filho do patrão. Disseram que era só um golinho, mas eu conhecia aquele golinho. Conhecia desde pequena. Ele chegou rindo alto, desajeitado, com os olhos vermelhos. As crianças correram para ele. E eu congelei. Meu corpo todo gelou. A cabeça começou a doer, o coração disparou. Eu vi meu pai ali. O mesmo andar torto. O mesmo sorriso torto. A mesma sombra. Raimundo quis brincar, me pegou pela cintura rindo, e eu gritei. Gritei como quem tá apanhando sem mão. Me encolhi num canto da cozinha e chorei como criança. As crianças me olharam assustado. Ele parou sem entender. O que foi, mulher? Ele dizia. Mas eu só chorava. Raimundo se ajoelhou na minha frente, com a cara cheia de culpa. Me perdoa, minha flor. Eu não sabia que te feria desse jeito. Eu abracei meus joelhos e disse: promete que nunca mais bebe, nem um gole. Eu não suporto. Nem por você, nem pelas crianças. Eu já vi esse filme antes, e não quero ver de novo. Ele chorou comigo. Disse que não precisava mais de pinga se tinha a mim. E cumpriu. Nunca mais chegou em casa com cheiro de cachaça. Porque Raimundo era diferente.
Tinha erro, como todo homem, mas tinha coração. E foi aí que eu soube, que mesmo quebrada, eu ainda podia ser amada. A vida me ensinou que quando a gente começa a respirar aliviado, vem uma ventania para arrancar o telhado. Meus 3 filhos era minha força. João, o mais velho, nasceu quieto. Quase não chorava. Depois veio a Lourdes, que puxou o gênio do pai, sempre rindo, sempre respondendo. E por fim veio Zeca, meu caçulinha, o mais levado, com os olhos brilhantes igual ao céu de São João. Zeca vivia no mato, caçando passarinho, fazendo estilingue, subindo em árvore. Chegava todo arranhado, mas com um sorriso que me desarmava. Toda noite, ele se deitava no meu colo para eu contar história. Era meu menino, meu riso. Tava com 9 anos quando adoeceu. Primeiro foi só febre. Depois veio o tremor, a tosse seca. Raimundo disse que era só vento ruim, que logo passava. Mas mãe sente. Mãe sabe. Eu via nos olhos do meu filho que não era coisa pouca. Levamos ele no postinho, depois no hospital da cidade. Fizeram um exame, falaram em coisa que eu não entendi. Pneumonia forte. Internaram ele. Eu fiquei ali, sentada no banco gelado, 3 dias e 3 noites sem dormir, só rezando. Ele apertava minha mão e dizia: Mãe, conta aquela da menina que virou passarinho. E eu contava, com a voz engasgada, fazendo força para não chorar na frente dele. No 4º dia, ele se foi. Silencioso, leve, como se tivesse pedido licença para partir. Eu gritei. Juro que tentei não gritar, mas saiu de dentro de mim um urro que nem bicho daria. A dor de perder um filho não tem nome, não tem fundo. É como se arrancasse um pedaço da alma com unha. Voltei para casa com os braços vazios. O travesseiro dele ainda com cheiro de sabão. A sandália de dedo dele ainda debaixo da rede. Lourdes chorava escondida. João ficava em silêncio, olhando pro chão. Raimundo, meu Raimundo, foi quem cavou o buraco com as próprias mãos. Disse que era obrigação dele como pai. Eu fiquei parada, sem conseguir descer no cemitério. Só ouvi o som da terra caindo. Tum, tum, tum. Cada batida era como se batesse dentro de mim. Por dias eu não falei. Só ficava sentada olhando para a porta, esperando ele entrar. Até que uma noite sonhei com ele. Tava num campo cheio de borboleta amarela. Ele me olhou e disse: Tô bem, mãe. Vira passarinho também, só um pouquinho, só para me ver sorrir de novo. Acordei lavada em lágrima. Mas aquele sonho me deu força. Não força para esquecer, porque mãe nenhuma esquece. Mas para continuar, porque tinha 2 filhos ainda me olhando. Tinha marido que me abraçava toda noite em silêncio. E tinha eu, que sobrevivi tanta coisa. Não era agora que eu ia desistir. Desde então, todo dia quando o sol se põe e a luz bate de um certo jeito, eu digo para mim mesma: Zeca virou estrela. E toda vez que brilha forte no céu, é ele piscando para mim. O tempo tem jeito de ladrão, né? Vai levando a gente de mansinho, sem a gente perceber. Quando vi, meus filhos já era tudo homem feito. Lourdes casou com um rapaz bom, que tratava ela como flor. João foi embora para São Paulo, trabalhar de pedreiro. Mandava carta e foto dos netos. E eu fiquei com Raimundo na nossa casinha de sempre. A vida, mesmo simples, tava boa. Tive 7 netos, cada um com um pedaço de mim. Um com meu gênio, outro com meus olhos. Um dos meninos era danado, igual o Zeca. E eu olhava para ele e sorria com aperto no peito. A vida na velhice é feita de lembrança. A gente acorda cedo, senta na porta, e fica vendo o tempo passar. Vem cheiro de bolo de milho, som de rádio velho, barulho de passarinho. A alma desacelera. Mas o coração, esse não esquece nada. Raimundo já estava com os passos mais lentos. O cabelo todo branco. Mas ainda me chamava de flor quando me via com lenço novo. Todo domingo, sentava comigo para tomar café com pão sovado e contar história da infância dele. Um dia, ele acordou com a respiração pesada. Falei: vamos no médico. E ele, teimoso: é só cansaço. Mas eu sabia. Mãe sente. Esposa também. Foram semanas difíceis. Fiz de tudo. Chá, reza, massagem no pé. Mas o corpo dele estava pedindo descanso. E um dia, no silêncio da madrugada, ele partiu. Dormiu e não acordou mais. Não gritei. Não chorei de desespero. Só sentei do lado dele, peguei a mão já fria e disse: obrigada por me ensinar que amor de verdade não machuca. Que carinho cura. Que a gente pode viver bonito, mesmo tendo nascido num mundo feio.
O velório foi simples. Gente da vila, filhos, netos. A igreja cheia de flor do campo. Enterrei ele com o lenço azul que ele mais gostava de me ver usando. Depois que ele se foi, a casa ficou grande demais. A cama ficou fria, o café sem gosto. Mas eu nunca estive sozinha, porque Raimundo ficou em tudo. Na rede que ele amarrou, no pé de goiaba que ele plantou, no retrato antigo pendurado na parede. Às vezes, pego a caneca dele e fico olhando, e é como se ele estivesse ali, porque amor mesmo, amor de alma, não morre não, só muda de lugar. Agora, é só eu e Deus, e a lembrança, e a saudade, que mora aqui dentro, mas que não machuca mais como antes. Hoje, ela aquece, como cobertor velho em noite de chuva. Eu nunca entendi essas coisas de internet, de rede social, de aparelho que mostra gente do outro lado do mundo. Mas naquele dia, aquele aparelhinho me trouxe uma coisa que eu nem sonhava mais ter, minha família completa. Foi minha neta, a mais curiosa, que resolveu procurar. Disse que queria saber mais da minha história, da nossa raiz. Começou a buscar nome, cidade, data. Cutucou tela, clicou o botão e um dia, veio correndo pro meu quarto com o olho cheio de lágrima. Vó, acho que encontrei seus irmãos. Eu gelei. O tempo voltou. Era como se eu tivesse com 13 anos outra vez, de mão dada com minhas irmãs, fugindo pelo mato. Mas agora, era diferente. Era reencontro. Primeiro veio uma chamada de vídeo, que eu chamo de milagre. Na telinha, apareceu um homem de barba branca e olhar conhecido. Era Tonho, meu irmão do meio. Depois veio Zezé, que ainda lembrava a voz da mamãe. Os dois chorando, igual menino. Me disseram que lembravam de mim, que o pai nunca contou nada, só dizia que as meninas tinham sumido no mundo. Um mês depois, organizaram tudo. Vieram de ônibus, alguns de avião. No dia que chegaram, eu sentei na varanda e vi eles descerem um por um, com o mesmo jeito de andar que eu lembrava. Ajoelhei no chão e chorei. Pela menina que fui. Pela mulher que me tornei. Pela família que o tempo quase apagou. Nos abraçamos como quem cola pedaço quebrado. Me contaram tudo, que papai ficou doente, foi definhando aos poucos. Morreu em silêncio, sem dizer muito, como se carregasse culpa até o fim. Eu não odiei. Já não cabia mais ódio no meu peito. Só um tipo de compaixão triste. E aí, olhando todo mundo ali, meus irmãos, meus filhos, meus netos, me bateu uma coisa no peito quando vi minhas duas irmãs ali, firmes, sorrindo, bem vestidas. Cabeça erguida. Uma virou professora. Deu aula a vida inteira. Vive dizendo que a educação salvou ela. E a outra, montou um negócio só dela, uma lozinha de costura que hoje é famosa na cidade onde mora. Estão bem. Estudaram. Criaram filhos com dignidade. Elas têm casa, têm plano de saúde, têm respeito. Eu olhei para elas e pensei, valia tudo. O medo, a fuga, o fubá, a estrada, tudo, porque eu salvei elas. E elas voaram. Também soube, com aperto no peito, que Dona Lourdes e seu Chico partiram. Um se foi no sono, o outro dias depois. Dizem que quando a alma tá muito ligada, ela espera. Eu acredito, porque eles foram em paz, e eu sei que Deus estava ali naquele quarto, recebendo dois anjos que caminharam entre nós. Hoje, eu sinto que a vida fez um círculo completo. Reencontrei o que perdi, perdoei o que doeu. E sigo vivendo de mansinho, costurando lembrança nas conversas, cozinhando afeto pros netos, e esperando o dia de me juntar com os meus que já viraram estrela. Às vezes, me pego perguntando, será que minha história pode ajudar alguém? E se você ouviu até aqui, se chorou comigo, se viu na minha dor, então já valeu a pena. Agora me diz, você também tem uma história guardada aí dentro, que ninguém sabe. Uma que dói, mas que você carrega calado. Me conta nos comentários. Quem sabe sua voz não encontra eco na de alguém que também precisou fugir, recomeçar, ou se curar.